uma rede de investidores é feita de investidores anjo. Por isso, eu quero convidar 3 pessoas muito queridas da nossa rede de investidores para poder compartilhar com você o que eles olham, quais são os critérios de investimento. Mais do que a gente só colocar uma lista, eu acho que agrega muito valor, tanto para quem quer empreender como para quem quer investir, entender da boca de investidores experientes o que eles olham no detalhe. Então, para isso, eu quero convidar o Claude Ritt, a Cláudia Lopes e o Eduardo Grunenbaum para subirem aqui no palco e formarem esse painel. Muito obrigada por estarem com a gente mais uma vez aqui nesse ano. Muito bem-vindos. E lembrando que vocês podem mandar as perguntas por escrito. Boa tarde, pessoal. Que legal ver o auditório cheio aqui. Brenda, parabéns pela apresentação, foi excelente. Eu acho que você vai tornar a nossa sessão aqui muito mais interessante. Eu já tirei um monte de coisas que a gente ia discutir aqui. E eu acho que a gente pode ter um foco muito maior nos soft skills. Mas, antes disso, eu gostaria que cada um de vocês se apresentassem aqui, por favor. Eu sou a Cláudia Rosa Lopes, eu sou investidora da Anjos do Brasil, sou investidora também em outros programas de investimento, sou influenciadora da Rede Mulher e atualmente também lidero uma startup do mercado imobiliário. Oi, pessoal, boa tarde, eu sou Eduardo Grunenbaum, eu tenho 15 anos de experiência na indústria têxtil, mercado financeiro e imobiliário, e há uns 5 anos venho fazendo investimento anjo. Atualmente eu faço parte do conselho consultivo de 4 empresas de tecnologias que eu investi. Oi, eu sou o Clorite, eu tenho 45 investimentos diretos, 1/4 disso nos Estados Unidos em tecnologia, o resto aqui no Brasil. Sou membro de algumas redes de investimento da Anjo já há alguns anos. Antes de me dedicar integralmente a investimento anjo, eu tive uma carreira em tecnologia e finanças, mas também em corporate venture capital aí de alguns anos. Bom, tenho muita paixão por isso e gosto muito do que a gente faz. Mas vamos chegar ao tópico. Então, aqui a gente vai falar sobre os critérios de investimento, o que a gente olha nas startups. E a gente segmentou a rodada em praticamente 3 partes. Tá? A primeira, a gente vai falar bem rapidamente dos critérios, nos quais eu acho que não vem muito ao caso se aprofundar. Vocês têm um monte de modelos, inclusive da Anjos, de outras redes, dentro da apresentação e do pitch, daquilo que precisa ser feito. E como a Brenda mostrou, tem cada vez uma estrutura maior de suporte para empreendedores no processo de preparação. Vocês têm múltiplas oportunidades de interagir com ela até a hora que vocês chegam com os empreendedores. Então, a premissa do nosso lado, cada vez mais, é que quando chega a informação está completa. Então, existem vários processos de interação, como ela mostrou, quando ela tinha lá a luz amarela, exatamente para evitar que, quando cheguem na gente, a gente mande de volta, porque está incompleto, ou teria passado daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Ainda assim, tem coisas importantes. E o que a gente vai tentar focar aqui um pouco mais é nos aspectos dos soft skills que a gente atribui a todas essas categorias, que é, na essência, o que a gente vai atribuir para tomar decisão de investimento. Então, vamos começar com a Cláudia. Conta um pouco para a gente como é que você enxerga e identifica o valor na startup e quando a proposta de investimento está completa. Isso que você falou é super importante, né? Esse trabalho que é feito, essa pré-análise aí que a Anjos faz, é importantíssimo pro valor que a gente dá na nossa avaliação como investidora. E eu acho que, como investidor, a gente analisa bastante o momento que a startup está, exatamente o que ela está buscando, qual que é o problema que ela está querendo resolver. A gente também verifica a questão do mercado, o quanto realmente o mercado foi validado para a gente tentar entender o tamanho, qual a fatia desse mercado que essa startup realmente tem condições de atuar, de trabalhar e de escalar. Tem a questão do time, que é importante, e eu acho que são fatores também fundamentais aí quando a gente vai realmente avaliar o negócio para o investimento. Eu queria só pontuar na questão que eu acho que é super importante do tamanho de mercado que se fala muito, e assim, para os empreendedores entenderem a posição do investidor anjo.
como o Cássio comentou, a gente precisa pensar no investimento. A gente está fazendo muitos investimentos e provavelmente poucos vão ser o que vão retornar a carteira inteira. E esses poucos, com certeza, eles estão em mercados muito grandes. Assim, dificilmente, ou seja, se uma empresa a gente entrar num valuation de 5 milhões de reais, a gente tem que imaginar que ela vai chegar a 150 milhões de reais, que, assim, é uma tarefa super difícil e árdua. E dificilmente uma empresa com valor de 150 milhões de reais vai estar atuando no mercado pequeno. Então, assim, muitos investidores anjos olham isso como assim a primeira coisa. Eu acho que tem muitas coisas e todas, para mim, têm o mesmo peso. Obviamente, o time é super relevante. Num estágio mais inicial, o time vai ser representado pelo founder, né? Então, assim, uma coisa que eu também acho importante deixar claro, assim, quando a gente conversa com o founder, é entender o quanto ele entende profundamente daquele mercado ou daquela dor. Ou seja, aquele mercado ele é segmentado em tipo de pessoas diferentes, em empresas de tamanhos diferentes. Você tem contato com cada segmentação, você está próximo. Então, isso daí, assim, acho que o básico para começar uma conversa, e isso já tem que, logo de cara, impressionar o investidor anjo, porque, assim, se a gente não sentir que você entende daquilo lá muito mais do que a gente, ou muito mais do que o próprio investidor da rede, que é daquele mercado, está indo pelo caminho errado, né? Então, acho que esse é um bom começo, vai. Só vou complementar, que é uma coisa que a gente sempre fala, que um bom pitch é fundamental. Muitas vezes, até nesse programa que a Brenda apresentou, nós temos 5 minutos para assistir o pitch da startup. E uma startup que faz um pitch bacana é praticamente meio caminho andado. Por quê? Porque respondeu várias questões que, ao longo do tempinho ali, a gente já pode ir pensando. Então, não se esqueçam disso. Um bom pitch, mega importante. Excelente. Então, eu perguntei sobre valor e eles já responderam sobre mercado, sobre modelo de negócios também, sobre a importância do pitch. Agora, eu gostaria que vocês dessem uma ênfase em inovação, concorrência e diferenciais, por favor. Bom, vamos lá. A gente sempre fala em inovações, né? Então, uma questão que eu vejo em muitas startups, que elas nos procuram, e até como mentoria, ou se não para realmente como investidores direto, é falando que tem uma proposta super inovadora. Eu acho que é interessante isso, a gente realmente procura, acho que todo mundo procura isso, mas muitas vezes não é inovadora. Muitas vezes o empreendedor ou o time esqueceu de validar isso no mercado, né? Esqueceu de procurar, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, soluções similares que já tem. Mas isso é muito relevante. Então, quando realmente tem uma proposta inovadora, isso é extremamente relevante e facilita muito o nosso trabalho de análise. Uma outra questão que você perguntou, além da inovação? Concorrência. A concorrência. Eu acho que muitos empreendedores esquecem de validar a concorrência. Eles olham num determinado momento a questão da concorrência, 1 ou 2 concorrentes, mas quando a gente está falando no mercado e numa startup que tem possibilidade de escalar global, eu acho que a gente tem que olhar isso também de uma forma global. E, principalmente, se a gente está fazendo um trabalho no Brasil, olhar também outros estados, outras cidades. Então, essa questão da concorrência, ela é importante e também a gente percebe que muitos empreendedores, muitas startups, têm alguma falha, ou se não, às vezes não é nem falha, mas é realmente que eles olharam num determinado período e esse nosso mercado, principalmente que a gente está falando de startup, o tempo todo está nascendo. A gente tem visto novas startups no mercado, aparecendo e tudo mais. Então, acho que isso tem que ser uma constante. Não só nesse momento, mas ao longo da operação da startup, sempre validar, sempre acompanhar essa questão da concorrência. Em relação à parte de inovação, eu acho que assim, a gente está vivendo uma época de transição extrema, né, com novas tecnologias chegando, e cada uma delas, elas propiciam o empreendedor de atuar de forma diferente em um mercado. Então, para mim, a inovação tem que ser
praticamente um modelo de negócio que você olha e você fala assim, meu, os concorrentes não vão ter chance nenhuma. Ele realmente está trazendo uma coisa nova, uma grande eficiência de economia ou de tempo, e que isso seja quase que uma proposta de valor meio óbvia e rápida da gente entender. Porque muitas vezes o empreendedor começa a se enrolar na proposta de valor e explicar, e daí você fala assim, meu, assim, tem que ser uma coisa simples, assim, eu tenho que pegar isso daqui rápido. E também eu acho interessante, sobre concorrência, comentar assim, muitas vezes o empreendedor ele olha a concorrência direta. E quem vai, talvez, dificultar o empreendedorismo vai ser concorrências indiretas. Então, a gente tem casos, sei lá, evidentes, como o Google, ele tem o sistema operacional dele, que ele não está fazendo dinheiro vendendo o sistema operacional. Ele quer pegar o dado das pessoas. E ele vai concorrer com pessoas que estão vendendo o sistema operacional. Então, ele pode pôr um preço muito mais barato, porque não é o core dele é outro. Então, existem muitos modelos de negócio que acabam um encontrando o outro e não necessariamente é uma concorrência direta. E é isso que, no mínimo, eu tento muitas vezes analisar o que a gente não está vendo aqui, né? Tipo, o concorrente direto é muito fácil, você entra no Google e pega. O problema são empresas que acabam atuando nesse mercado com proposta de valor diferente e podem dificultar a trajetória que o empreendedor pretende na startup dele. Ótimo, então já passou mais ou menos um terço do nosso tempo e eu gostaria de focar no item mais importante que já foi mencionado, mas que merece muito mais aprofundamento, que é a questão do time, do empreendedor e da execução, então dos soft skills. Então, as questões que eu gostaria de explorar é o que a gente olha na sua startup, mas especificamente em você, empreendedor. O que você considera mais importante, Cláudia? Então, essa questão é super importante porque é o empreendedor, é o sonho do empreendedor ali, né? O sonho é o tempo dele, foi primeiramente o dinheiro dele ali investido. Então, eu acho que é uma questão que a gente sempre conversa e é um tema importante em todas as pautas, né, de investimentos. Eu analiso, eu gosto muito de pessoas, eu avalio muito o investidor, o founder. Muitos casos a gente percebe que os fundadores, eles reconhecem a dor do mercado, eles trabalharam isso muito bem, muitas vezes o empreendedor, ele já vivenciou, ele já teve uma experiência específica e por isso que ele montou a startup, a gente vê isso muito. Ele monta um time, aí o cuidado dele realmente de preparar um time técnico, com skills que se complementam aí para que aquela startup, para que o negócio realmente alavanque. Então, muitas vezes a startup ela começa com uma ou duas pessoas, são os fundadores, né, ou o fundador e já ali um cofundador. Então, essa questão de pensar na formação da equipe como uma empresa, como uma startup, alavancando, crescendo e tomando esse cuidado de skills complementares, isso é fundamental. E o que a gente olha? A gente vai compartilhar com esses empreendedores um longo período aí durante, quando a gente já está conduzindo o investimento, então, enfim. Então, precisa realmente ser analisado e ter essa atenção com toda a equipe. Então, muitas vezes, até os empreendedores, eles pedem nossas ajudas para complementar ou para ajudar a trazer uma equipe ou fortalecer a equipe, né? Então, acho que assim, para todo mundo, a gente acredita que essa questão do empreendedor, ele vai seguir com o sonho dele, ele vai seguir com a operação, então a formação dele e a capacidade deles são coisas fundamentais. Eu acho que assim, muitas coisas, né, o empreendedor precisa ter. Mas uma das principais é conseguir contratar bem, né? Atrair talentos, né? Ele precisa ter ser um imã lá de pessoas muito boas, e muitas vezes a empresa tem que ter um propósito que atrai esses grandes caras do mercado que querem estar lá, porque todo mundo no final, num primeiro momento, vai ganhar menos do que deveria no mercado, porque acredita naquele empreendedor e naquele negócio. Então, isso daí, para mim, é super importante.
E dentro dessa parte, tem uma questão que, conforme a empresa vai evoluindo, o empreendedor ele tem que enxergar a importância da empresa ter uma cultura própria. E isso não é uma coisa tão óbvia, mas é uma coisa que tem que ser claro para o empreendedor, porque assim, se a empresa começar a dar certo, a empresa começar a escalar, o único jeito de escalar bem uma empresa e rápido é com uma cultura forte, porque a cultura vai direcionar o trabalho das pessoas. E eu ponho esse ponto porque eu acho que assim, uma das coisas mais difíceis que tem para fazer na jornada do empreendedor ou de quem trabalha em geral é a parte, por exemplo, de demissão. Então, muitas vezes você tem aquele funcionário que o cara é muito bom, mas ele trabalha sozinho, ele não está alinhado com o time, ninguém gosta dele, só que o cara performa muito e você fica até meio com medo de, putz, será que esse cara tem que tirar ele do time ou não sei o quê. Então, assim, esses caras, no começo de uma empresa, as 20 primeiras pessoas vão definir a cultura para o resto da vida. Então, isso daí, para mim, é assim, o empreendedor tem ter atenção com a cultura que ele está impondo nesse começo de startup, é uma coisa assim super relevante. E outra, assim, falando um pouquinho rápido, é ele ter flexibilidade, tanto em produto quanto em mindset. É uma evolução, é uma jornada. Muitas vezes o empreendedor quer fazer um produto, mas de repente nos números ele está vendo que o que está vendendo é outra coisa. Então vai ter que mudar a mira e ir atrás de onde está vendendo, ao menos que tenha um porquê na visão de futuro da empresa. Então a gente tem casos clássicos também de mercado. Me parece o próprio Instagram no começo, acho que era uma plataforma de games, não sei o quê, e de repente eles puseram uma função de compartilhar foto e a foto começou a alavancar e eles foram atrás de foto. Então isso, assim, ter essa flexibilidade e abertura, como foi dito aqui, de ser coachable, né? Muitas vezes você forma um conselho, você tem investidores que têm bastante experiência, tem que ouvir, não tem que fazer tudo, a empresa é do empreendedor, mas tem que ouvir, entender, conversar e, se for necessário, mudar alguma visão do que ele tem. Um dos maiores desafios do investidor anjo é exatamente conseguir estabelecer essas coisas que a Cláudia e o Eduardo contaram agora, como se o empreendedor é coachable, se ele tem a habilidade de construir time, se ele vai conseguir estabelecer uma cultura boa para a startup com base em pouca informação e pouco histórico. Muitas vezes um time de founders vão ser 2, 3 pessoas, ele nunca vai ter contratado e ainda assim a gente tem que tomar uma decisão de investimento em que um dos pontos principais para ele escalar, crescer e ter sucesso é a habilidade dele de contratar. Então, por isso, às vezes, uma coisa que parece simples, como o pitch, a apresentação de vocês, ela é fundamental, mas a leitura subjetiva de como vocês lidam com essa informação é quase que mais, que a gente está lendo sinais de como é que esse time se formou, como é que você escolheu o seu co-founder, como é que vocês chegaram nesse plano de negócios, como é que vocês lidam com adversidade e barreiras, são fundamentais no processo de análise e decisão de investimento. Então, a Célia falou de coachability, o Eduardo repetiu agora, isso é uma das coisas fundamentais também. Eu gostaria de ir em alguns pontos que eu considero importantes. Honestidade intelectual, como é que vocês avaliam? Eu acho que, assim, honestidade é uma coisa que, para mim, não é nenhuma decisão. Isso, assim, tem que acontecer. A gente sabe que tudo, alguma hora aparece. Como a Brenda comentou aqui, assim, toda a jornada do empreendedor até receber o investimento anjo e após, é uma jornada árdua, assim. E se você não tiver isso feito e resolvido, vai ser quase impossível, porque em algum momento da jornada vai dar problema. Então, eu acho que, assim, tem uma questão de honestidade geral e tem uma questão do empreendedor ter a percepção, né, aonde ele é bom, aonde ele não é bom, e isso daí é super importante para ele poder contratar pessoas complementares a ele, poder atrair investidores ou montar um conselho com pessoas que conseguem complementar aonde ele não é tão bom. E eu acho que, assim, você ter essa autoanálise é uma coisa, assim, que todo mundo deveria buscar e que não é tão fácil. Mas a questão, assim, de ter alguma coisa que você acha que você está escondendo de fato, isso daí é fora e, assim, dificilmente vai acontecer. A gente tem casos lá no Vale do Silício, empresas que chegaram a $1 bilhão com um produto que simplesmente não existia.
Mas, assim, isso daí é quase como o Cássio falou, é um unicórnio, é uma coisa que não existe e assim, não dá para trabalhar em cima de desonestidade. Né? Eu acredito nisso também. E, no fundo, são pessoas, né? A gente está, no fundo, tudo a gente está falando muito de pessoas. Então, a parte comportamental ela é igualmente importante e analisada. Uma questão que o Cássio também comentou, que é a questão de relacionamento. Então, quando a gente acaba criando um relacionamento com essas startups, com esses empreendedores. Então, por mais que o empreendedor possa colocar alguma coisa extremamente bonita no papel, numa planilha ou num PowerPoint, enfim, tem todas as fases aí que a gente analisa e que a gente vê realmente o que é válido, o que é possível e o que não é. Então, agir dessa maneira, eu acho que é fundamental, eu acho que tem a questão aí de confiança, de transparência, e ao longo do tempo as coisas vão acontecendo realmente. Um pouco nesse tema, como é que vocês distinguem um empreendedor que é um empreendedor de palco de um empreendedor de causa verdadeira? Olha, já peguei alguns casos, né? Isso é bem bacana, porque a gente consegue, às vezes no próprio pitch, a gente consegue perceber um pouquinho, não só do comportamento, mas da forma do empreendedor, né? Se posicionar. Isso é importante, a gente pode ter até um produto muito bacana, uma proposta muito bacana, mas a gente também consegue perceber que o investidor ele não está preparado, ele não é um bom investidor para aquela solução, né? Então, tivemos já alguns casos assim. Bom, e aí vai realmente do grupo dos investidores ou do investidor, se ele vai dar continuidade a esse ponto, se ele vai, enfim, fazer algum trabalho específico com o investidor, para dar prosseguimento aí nesse trabalho. Eu acho que assim, sobre essa questão, existe uma coisa que tem que deixar claro, assim, no investimento anjo, devem entrar, sei lá, 10 anjos, fora toda a pequena due diligence que a própria Anjos do Brasil, ou a liga que for, faz. Mas depois tem 10 investidores que vão de fato pôr o dinheiro ali e que vão fazer reference check, vão perguntar para pessoas se conhece ele, se não conhece, se conhece o trabalho, ele já entregou, né? Porque muitas vezes, de novo, né, o cara vem no palco e fala, eu já empreendi 2 vezes, já vendi empresa. Eu, particularmente, vou perguntar para alguém se conhece o trabalho dele, se já usou, se realmente vendeu, para quem que foi que você vendeu? Daí você começa aí, as perguntas nunca vão acabar. Então, eu acho que assim, tem a questão de caras de palco que você vê que estão em muitos eventos e estão apresentando, e você fala assim, você não está tocando sua empresa? Porque eu te vejo em todos os eventos, eu sou investidor, eu tenho que estar em todos os eventos, mas você deveria estar tocando, assim, se você não está captando, a coisa começa a não fazer sentido. Mas eu acho que assim, o principal é assim, algum desses 10, 15, 20 investidores que vão entrar na sua empresa vão cruzar referências, e a hora que um descobrir, obviamente, todo mundo fica sabendo e a coisa não funciona. Então, para mim, acho que esse é o jeito mais corriqueiro, que aparece alguém que se fala assim, puta, o pitch do cara era ótimo, mas eu fui perguntar para 1, para 2 e não veio o que ele apresentou ali no palco, né? Vou insistir de novo no ponto da honestidade intelectual do coachability, né? Errar é normal, apesar de não ser culturalmente muito bem visto no Brasil, mas entre investidores anjos mais sofisticados é a coisa mais normal. O que importa é como é que você reage perante o erro, se você aprende com ele, né? Então, aí, coachability e honestidade intelectual é absolutamente fundamental. O que eu estou fazendo nos meus investimentos cada vez com mais frequência, também antes de engajar mais com os empreendedores, são background checks profissionais. Então, a gente contrata escritórios de advocacia e ou bancos que fazem isso. E a gente sai tudo. Se você um dia assinou algum documento com a tua mãe quando você tinha 18 anos de idade que você não declarou para os investidores, a gente fica sabendo. Aparecem fotos de coisas. Então, eu sempre deixo muito claro para o empreendedor, quando a gente está partindo para uma fase um pouco mais avançada de negociação, que tudo tem que ficar na mesa. Se ele não coloca uma coisa na mesa que depois aparece no background check,
a gente desengaja na hora. E tem uma história, a gente não vai ter muito tempo para contar a história, mas uma das investidas de muitas das pessoas aqui na plateia, ela teve uma questão de compliance que, em conjunto com os investidores, a gente decidiu postergar, porque ela era uma decisão estratégica muito difícil. Essa startup fez uma venda muito bem sucedida de milhões de reais para o Goldman Sachs esse ano, e por causa dessa pendência, eles não passaram no background check, a venda vai ficar postergada para o ano que vem. Então, assim, se você quer fazer um negócio sério, se você quer escalar, você tem que ter uma relação muito aberta e honesta com os investidores, e quanto antes ela começa, melhor. E deixa eu só complementar também com outra experiência que eu tive, que assim, muitas vezes, por exemplo, eu tive um caso recente que a empresa realmente estava com um cap table super complicado, tinha essa questão que tinha um sócio que tinha 30% que já não trabalhava mais na empresa, e tal. O empreendedor foi super honesto com a rede de anjos que já estava interessada. Fizemos 2, 3, 4 reuniões com ele sobre todos os pontos que seriam deal breakers, e a gente simplesmente ajudou ele a resolver esses pontos. Então, a pior coisa que ele poderia ter feito é tentado esconder isso e resolver de outro jeito. No final, os investidores anjos não são todos que são muito atuantes, mas sempre vão ter alguns que lideram a rodada, ou que vão querer fazer parte do conselho, que vão estar muito próximos. E nós vamos ser sócios. Então, a gente está aqui também para ajudar não só a evolução do negócio, do produto, como de questões. Então, assim, a pior coisa que pode ter é assim, não transmitir o problema que está acontecendo naquele momento, porque muitas vezes tem muitos investidores com experiência, ou com conexões com caras com experiência naquele tipo de problema, que simplesmente pode te ajudar a resolver, e isso até antes do investimento. Então, assim, não tem porquê, digamos, segurar alguma informação, porque acha que vai acelerar o processo, porque, como a gente sabe, a verdade no final sempre aparece, né? É uma construção de relacionamento que começa antes do investimento, e ela é um casamento, ela se intensifica muito mais depois. Então, precisa ter muita abertura e honestidade nesse relacionamento. A gente não vai ter tempo para, infelizmente, fazer todas as perguntas que eu gostaria de fazer, mas eu vou mencionar alguns itens que eu acho assim fundamentais. Então, a gente tem que sentir que o empreendedor tem energia, entusiasmo, que ele compra a causa, que ele realmente tem paixão pelo problema que ele decidiu resolver, por aquilo que ele quer fazer. Ele tem que ser crível nisso. Crível não quer dizer que a gente espera a perfeição e de que ele tenha cometido erros no passado e nem de que ele vá cometer erros no futuro. Mas ele tem que ser crível, e, de novo, a importância da honestidade e abertura na relação. E a habilidade analítica eu considero muito importante também. Então, conhecimento técnico a gente adquire, mas até um certo ponto a habilidade analítica básica tem que estar presente no time, né? E a validação de conhecimento, lembrem, nem sempre nós não somos, sempre o empreendedor sabe mais do negócio e do setor do que nós, investidores anjos, mas a gente busca a validação técnica. Então, se tem erro na apresentação, como a Brenda disse, é muito fácil achar, e isso desacredita a apresentação e normalmente termina com um não investimento, né? E lembrem que, além de todo o processo de seleção, a gente usa de maneira muito intensa LinkedIn, indicações e referências. Então, usem também, antes de vir para uma reunião com o investidor, procurem pontos, conexões em comum. Se vocês se vocês conseguirem uma apresentação direta, isso ajuda muito também pela indicação. Nós temos poucos minutos, eu vou levar algumas das perguntas aqui da plateia, e uma delas é se ter grandes barreiras de entrada é importante. Ter grandes barreiras de entrada é importante. A gente analisa bastante isso, né, a questão das barreiras. E eu acho que assim, é uma análise que o empreendedor ele tem que ter feito aí, ele tem que fazer uma análise, mas a gente também consegue, ao longo do período aí, ajudar o empreendedor, ajudar a startup a se posicionar em relação a isso. Eu acho que assim, o próprio modelo de negócio muitas vezes é a própria barreira de entrada. E tem coisas de vez em quando que as pessoas se pegam, como patente. Em caso de software especificamente, eu dou muito mais valor
para uma empresa que é super rápida e ágil em iterar o produto e fazer novos produtos, do que tentar pegar uma patente, principalmente na questão de software, que é mais difícil. Então, para mim, assim, a velocidade, muitas vezes, é a melhor barreira, não tem dúvida. Tem modelos de negócio que tem um CAPEX envolvido, mas, em geral, startup, para mim, velocidade eu senti que aqueles caras, assim, passou 6 meses e chip, fizeram novos produtos, isso daí é muito importante. Pergunta do Rafael Araújo. Estar 100% dedicado ao negócio é um fator determinante? Muito, muito. Principalmente na fase da sua startup. Então, se você já está buscando investimentos, se você já está interessado em investimentos, é realmente super importante que tenha alguém do time aí full time, porque são várias questões. O próprio período aí, quando a gente está falando de investimento que foi colocado, a gente está falando aí de um período em média de 3 meses para obter um investimento, né? Então, se você já não tem a equipe, parte da equipe dedicada ao negócio, dedicada à operação e às outras coisas, você limita muito mais. Então, é um fator realmente, muitas vezes, é um fator crítico, né? E a gente entende aí, a gente já pegou alguns casos que a gente não tinha os fundadores totalmente dedicados, mas durante o período aí de investimentos, eles também entenderam a necessidade e eles se prepararam para isso. Então, é fundamental, principalmente quando a gente está nessa fase, e também, muitas vezes, é determinante para o próprio negócio. Resposta em 5 segundos. Imprescindível. Tem que estar 100% no negócio, senão, para mim, particularmente, não dá nem para olhar um negócio que a pessoa não está 100% do tempo ali. Tem 2 perguntas rápidas que eu vou fazer para responder offline depois. A primeira é como definir o valuation com o investidor. Essa é uma pergunta hiper complexa, eu já palestrei algumas vezes aqui na Anjos sobre isso, mas, em geral, se paga valor de mercado, então, vocês podem se informar, procurar material, acho que tem material institucional da Anjos e outros, e nos procurem offline para falar disso. E essa é uma pergunta bem difícil também. Quanto dinheiro eu devo ter para me tornar um investidor anjo? Também altamente subjetiva. O que vocês diriam? Eu diria que ele deveria começar aí nos encontros da Anjos do Brasil, que é muito barato para começar. Aliás, acho que quase sem custo nenhum para começar a estar próximo, ir lá conversar com o pessoal, sentir o ambiente, e ali todas as respostas vão aflorar. Excelente. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Muito obrigada, Claude, Edu, Cláudia. Muito legal ter vocês aqui compartilhando. Vocês ficaram bombados de pergunta, né? Para investidor sempre tem mais perguntas. Super obrigada por estarem com a gente.